Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Augusto Pinheiro, sou consultor aqui da Fato. Eu gostaria só de pedir para vocês aqui, só confirmarem aí no chat para ver se estão todos me ouvindo bem. Só dar um alô no chatzinho. Joia, ok. Vou passar para vocês aqui algumas orientações iniciais. A primeira delas é, se possível, de preferência o uso de conexão banda larga. Para efeitos de performance, esse evento não vai fazer uso de vídeo, apenas slides e áudio. E, se for necessário, ajuste o idioma da sala na barra de ferramenta superior, canto direito superior, onde aparece uma bandeirinha. Esse evento vai ter a duração de 1 hora, onde 45 minutos vão ser dedicados à apresentação e os 15 minutos finais para perguntas. Você pode mandar suas perguntas pelo chat ao longo da apresentação, que eu vou responder ao final. E se por acaso alguém enfrentar algum problema de comunicação, não se preocupe, essa apresentação vai ser gravada e o vídeo vai ser publicado posteriormente para quem responder o formulário de feedback que vai ser enviado. Para quem possui certificação PMP, esse evento vale um PDU. Quero deixar também um convite para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, para ficar por dentro do que a Fato anda fazendo, anda gerando de conteúdo. Bom, começar falando um pouquinho da empresa. A Fato é uma empresa que está no mercado desde 98 e atua em consultorias e treinamentos em três assuntos da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos de software. Nós já formamos cerca de 25% dos especialistas certificados pelo IFPUG no Brasil. O livro mais vendido de APF mais vendido de APF no país foi escrito por nós. Somos também representantes de um software chamado Scoop, que apoia o processo de medição na gestão dos ativos de software e aumenta o nível de governança nas suas medições funcionais. Essa é a grade de cursos da Fato. Eu vou falar brevemente aqui um pouquinho deles, não todos, mas esses da primeira linha são cursos relacionados ao assunto que a gente está falando aqui hoje. O primeiro é um curso de Fundamentos e Benefícios de Implantação da PF. Ele é um curso básico, inicial, de 8 horas de duração e pode ser feito na modalidade tanto EAD quanto presencial. Segundo curso, a coluna do meio, capacitação EPF, medição e estimativa de software. Foco desse curso é ensinar o processo de medição. Então, você que faz o curso, você vai sair do curso já sabendo medir um sistema. Também pode ser feito presencialmente ou através do EAD. Existe também o workshop APF, ele trata de práticas de medição, alguns exemplos, uma espécie de tópicos avançados. É um curso de 16 horas e esse só existe na modalidade presencial. Na segunda linha, eu queria dar destaque a dois cursos, que o primeiro é a preparação para o exame CFPS. O IFPUG, que é quem é responsável por manter a técnica de análise de ponto de função, ele tem um programa de certificação e a Fato pode te ajudar na preparação para o exame de certificação, curso de 96 horas, normalmente na modalidade EAD, curso que exige muito mais de dedicação pessoal, mas também pode ser feito na modalidade presencial. E, por último, eu queria falar de uma oficina de contagem de pontos de função.
É um curso dedicado a quem já fez a capacitação em análise de ponto de função e precisa de apoio para iniciar o processo de medição ou para... a gente vai apoiar a medição dos projetos reais da sua organização, ou seja, diferente do workshop de APF, que ele é preparado com exemplos didáticos, na oficina de ponto de função, a gente vai até a sua organização e mede os projetos reais que vocês têm. Bom, então o tema do nosso webinar de hoje é análise de ponto de função, medições e estimativas de software. São objetivos dessa apresentação. O primeiro é apresentar a técnica de análise de pontos de função, apresentar uma visão geral do processo de medição e um pequeno exemplo, apresentar seus principais benefícios para a indústria de software. Então, vamos começar aí pelo o que é análise de pontos de função. Análise de ponto de função é uma técnica de medição das funções de um software sob o ponto de vista do usuário, ou um método de medição de software que quantifica os requisitos funcionais do usuário. Ponto de função é a unidade de medida deste método. Essa técnica, ela não leva em consideração aspectos técnicos, nem aspectos de implementação. Um conceito que é importante a gente falar logo no começo, que é o conceito de usuário para APF. Usuário para APF é qualquer pessoa ou coisa que se comunica com o software em qualquer momento. Bom, da onde surgiu essa técnica? Ela surgiu na década de 70, por volta de 74, 75, quando um pesquisador da IBM, chamado Alan Albrecht, ele tinha necessidade de desenvolver um estudo de produtividade daquela divisão. Só que ele tinha um conjunto de projetos na mão dele e projetos escritos em linguagens diferentes. E naquela época era muito comum as pessoas usarem a quantidade de linhas de código para definir o tamanho de uma aplicação. É evidente que, como em cada linguagem, você pode implementar o mesmo produto com tamanhos absolutamente diferentes. Então, ele percebeu a necessidade de que a medição fosse feita considerando aspectos não técnicos, ou seja, ele deveria sair de uma perspectiva interna, que levava em consideração aspectos técnicos e aspectos de implementação, para uma perspectiva externa, que considerasse o ponto de vista do usuário, uma perspectiva de negócio. Né? E aí, em 79, ele escreveu um artigo sobre isso, e ao final desse artigo ele apresentou o que viria a ser a técnica de análise de pontos de função. Já no início da década de 80, houve massa crítica de interessados no uso dessa técnica, e por volta de 84 foi fundado o IFPUG, que é o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função. O IFPUG ele é responsável, basicamente, por manter e atualizar a técnica de análise de pontos de função através do seu corpo de conhecimento, que é conhecido como Counting Practice Manual, ou CPM. E, alguns anos mais tarde, a técnica ela
ela se tornou aderente a uma norma ISO 14143 através da publicação da ISO IEC 20926. A ISO 14143 é a que define a base para medição funcional. Então, em 2009, ela passou a ser aderente a essa ISO IEC. Bom, são objetivos aí da PF. O primeiro objetivo é medir as funcionalidades implementadas em software, funcionalidades essas que o usuário solicita e recebe. Com a PF é possível medir projetos de desenvolvimento e manutenção de software e também medir software produto, independente da tecnologia que esse software foi desenvolvido. Adicionalmente, o processo de medição busca ser simples e consistente. Como assim? Ele deve ser simples o suficiente para minimizar o esforço de medição. Ou seja, o esforço para se medir, quando comparado ao esforço total do processo de desenvolvimento de uma aplicação, ele deve ser bem pequeno. No caso da PF, ele é entre 1% e 3% do esforço total do desenvolvimento. Esforço e custo, né? E ele deve ser uma medida consistente, que me permita comparar projetos, comparar processos de desenvolvimento entre organizações. Eu devo ter condição de que dois profissionais, analisando o mesmo objeto, cheguem ao mesmo resultado. Nem sempre isso acontece. Primeira razão é porque mede-se muito errado. Uma forma de se diminuir isso aí é se optar aí pela programa de certificação, e aí é uma forma que você tem de ter aí um aval do IFPUG de que você realmente está devidamente habilitado para fazer as medições. E uma outra razão onde pode acontecer de dois profissionais encontrarem resultados diferentes são requisitos de baixa qualidade, ou documentos de requisitos de baixa qualidade. Bom, essas podem ser as razões aí para que essa medida, o método de medição não seja tão consistente. Bom, tipos de requisitos e APF, né? A ISO IEC 14143, que é a base para medição funcional de software, classifica os requisitos do usuário em dois tipos. Primeiro, em requisitos funcionais, que descrevem o que o software deve fazer em termos de tarefas e serviços. E o outro tipo de classificação possível para os requisitos são de requisitos não funcionais, que são limitações de ordem geral quanto à organização, ao ambiente, à implementação, à qualidade, ou seja, em que linguagem que o sistema vai ser desenvolvido, ele vai ser compatível com um determinado banco de dados XYZ, ou deve ter um tempo de resposta XPTO, deve ser aderente a padrões, ou deve ser portável, enfim. Todos esses aspectos que eu acabei de falar, eles são requisitos não funcionais, portanto, não afetam o tamanho de uma aplicação, o tamanho funcional de uma aplicação. O que afeta o tamanho funcional da aplicação
são as tarefas e serviços que são desenvolvidos, que são entregues por essa aplicação. Os requisitos não funcionais, eles vão afetar o custo do desenvolvimento, né, o custo por conta de função, pode afetar também o esforço por conta de função, mas nunca afeta o tamanho da aplicação. Bom, os requisitos funcionais, eles podem ser lidos e obtidos através de documentos como casos de uso, manuais, documentos de requisitos, formulários, layout de tela, né? E já os requisitos não funcionais estão relacionados a processo de desenvolvimento ou metodologia de desenvolvimento, padrões, enfim, questões não funcionais. A técnica em si, ela consiste na quebra da especificação funcional do sistema em componentes funcionais básicos, que são de dois tipos: componentes funcionais de interação e componentes funcionais de armazenamento. Ou seja, quando eu vou fazer a medição, eu devo analisar o meu sistema, os requisitos que eu tenho na mão, buscando identificar esses dois tipos de componentes. Os componentes de interação, eles são conhecidos como funções de transação. Já os componentes de armazenamento, eles são conhecidos como funções de dados. As funções de transação, elas são divididas em três tipos. A primeira delas são as entradas externas. São processos cuja principal intenção é receber dados do mundo externo e manter esses dados dentro da aplicação. As saídas externas e as consultas externas têm como principal intenção enviar dados para o mundo externo, ou enviar dados para o usuário. Existe uma pequena diferença entre saída externa e consulta externa, que não vem ao caso aqui ilustrar. E as funções de dados, elas são divididas entre arquivos lógicos internos, que são arquivos mantidos pelo meu sistema. Por exemplo, num sistema de faturamento, eu tenho a necessidade de manter dados de clientes, manter dados de pedidos, manter dados de notas fiscais. Então, esses arquivos que são mantidos pela minha aplicação são classificados como arquivos lógicos internos. Existem também os arquivos de interface externa, que são arquivos mantidos, reconhecidos pelo usuário e mantidos por outra aplicação, que não a minha. Uma aplicação diferente dessa aplicação que está sendo medida. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um pequeno caso de análise de um sistema de um catálogo de endereços. O padrão, a técnica de análise de ponto de função, você pode... a gente vai fazer aqui agora, a gente vai procurar identificar quais são as tarefas e serviços fornecidas por essa aplicação em tela. Eu vou apresentar aqui, são dois slides, esse e o próximo. Nessas telas aqui eu tenho funcionalidades de inclusão, alteração e consulta de detalhes de um registro. Nessa anterior, eu tenho uma pequena listagem. Bom, primeiro eu devo identificar
os meus processos. Passo seguinte, eu deveria fazer a avaliação de complexidade, mas por questões de tempo a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Então, vamos pular essa parte de avaliação da complexidade e vamos assumir que todas essas funções têm complexidade média. O padrão apresenta uma tabela, que pode ser verificada aí no canto superior direito, onde são relacionados os tipos de componentes, os tipos de componentes funcionais básicos, né? Arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa, entradas externas, saídas externas e consultas externas. E essas complexidades são baixa, média ou alta. Para efeito desse exemplo aqui, vamos considerar todas como sendo de complexidade média. Então, a gente pode observar que nessa tela eu tenho inicialmente eu tenho uma listagem, ou seja, eu tenho um requisito que diz que ao entrar nessa primeira interface, uma listagem deve ser apresentada para o usuário. Então, essa é a minha primeira funcionalidade. E eu posso também, através dessa tela, acionar aquela segunda tela, onde é possível adicionar um registro, alterar um registro existente ou consultar detalhes. Vocês podem observar que nessa tela anterior, eu tenho alguns ícones ali de consultar detalhes. O segundo, que permite a edição, na verdade chama a outra tela. E o terceiro ícone ali que permite apagar um registro. Bom, tenho também a necessidade de armazenar esses dados, né? Então, vou passar para a tela aqui onde tem já as dicas. Eu posso identificar aqui nesse pequeno sistema como eu tive a necessidade de manter dados dentro dessa aplicação, eu digo que eu tenho um arquivo lógico interno. Esse arquivo lógico interno, como eu assumi que todas as minhas funções eram de complexidade média, ele vai contribuir com 10 pontos de função. Tenho também a possibilidade, o meu sistema me entrega a função de exclusão de um registro. A principal intenção dessa exclusão de um registro é manter, ou seja, excluir dados do meu sistema, vai ser classificado como uma entrada externa, vai contribuir com 4 pontos de função, tem a possibilidade de alterar dados já existentes, também é uma entrada externa, tem a possibilidade de consultar dados de uma forma detalhada, também vai ser uma consulta externa, porque a minha principal intenção é informar dados para o usuário. Tem a possibilidade de adicionar um registro, é uma entrada externa, contribui também com 4 pontos de função. E tenho também uma listagem nessa minha tela inicial. Como eu não tenho maiores informações sobre esse sistema, para esse exemplo, para efeitos só desse exemplo, eu disse que isso era uma saída externa, mas pode ser uma saída mais consulta. Como a gente não tem maiores informações, vou dizer ele que é uma saída. Bom, somando todos esses processos que foram identificados nessa tela, eu tenho 31 pontos de função. Esse meu sistema, ele tem o tamanho de 31 pontos de função. Bom, o processo de medição funcional, ele é um pouco mais abrangente, um pouco maior disso que eu acabei de falar. Eu disse só um pedacinho de como medir funções de dados e como medir funções de transação. Na verdade, nem falei tudo, né? Existe
avaliação da complexidade, uma série de outras regras, mas a análise compreende basicamente quebrar os meus requisitos, buscando identificar as tarefas e serviços, as necessidades de armazenamento ou de acesso de dados externos, enfim. O processo de medição, como estabelecido pelo IFPUG, ele tem alguns passos adicionais. E esses passos adicionais, caso vocês tenham interesse, vocês podem estar aprendendo aí no curso de capacitação em análise de pontos de função. Bom, e por que medir software? Essa é uma pergunta interessante. Uma primeira necessidade pode ser aquela necessidade que o Alan Albrecht tinha no início de tudo, quando ele criou o método, era fazer um estudo de produtividade. Essa pode ser a sua necessidade. E daí vai te levar a partir daí você vai ter a necessidade de medir esse software de alguma forma. Nessa tela aqui estão sendo apresentados dados de produtividade agrupados por linguagem de programação. Então, na primeira coluna a gente pode identificar aí a linguagem. Essa tabela ela é uma tabela antiga, mas o objetivo dela é só para ilustrar. Hoje em dia a gente tem dados muito mais atualizados, essa base do ISBSG ela está muito mais completa. ISBSG é um instituto que tem como principal objetivo realizar benchmarking de projetos, né? Então, ele tem uma base enorme. Nessa época de 2002, ele já tinha mais de 5.000 projetos devidamente classificados, com uma série de dados coletados. Em cada linha aí você vai ver uma linguagem de programação diferente. A segunda coluna é a quantidade de projetos da base deles. Logo em seguinte, eu tenho a menor produtividade. Na sequência, percentil 10, percentil 25, a mediana, percentil 75, percentil 90 e a produtividade máxima e a média. Bom, usar um dado de produtividade considerando só a linguagem de programação, eu não considero que seja uma informação muito eficiente, porque, na verdade, quando você fala de produtividade, você deve... a principal intenção quando faz estudo de produtividade é ver se seu processo de desenvolvimento é eficiente ou não. Então, você pode ter produtividades absolutamente diferentes usando a mesma linguagem de programação. Bom, uma outra aplicação para a PF pode ser para um benchmark de qualidade. Ou seja, eu vou fazer uma avaliação de quantidade de defeitos por ponto de função. Se eu tiver, por exemplo, um acordo de nível de serviço, eu tenho um contrato de desenvolvimento de software, onde eu estabeleço um acordo, eu tenho a necessidade de estabelecer um acordo de nível de serviço com a minha contratada. Ou seja, então eu tenho que, de alguma forma, ou penalizar ou aplicar algum tipo de glosa, caso a quantidade de defeitos seja muito grande nos produtos entregues, né?
Então, uma das formas é você calcular a quantidade de defeitos por ponto de função. A gente chama também de densidade de defeitos. E nessa tabela aí, eu tinha falado anteriormente do ISBSG, que é um instituto que mantém dados de projetos. Essa tabelinha ela foi extraída desse livro do Keiper Jones, que é um autor que também, em todos os livros, sempre apresenta dados de estudos que ele fez, onde ele compara modelos de desenvolvimento e analisa aí a quantidade de defeitos em cada um desses modelos, considerando aí aplicações de mais de 10 mil pontos de função. Você pode observar aí logo no final, eu tenho, por exemplo, CMM nível 2, uma quantidade de 7 defeitos potenciais. Subindo um pouco mais, você vai observar o CMM nível 3 com 6.25 defeitos por ponto de função. E o CMM nível 4 com 6 defeitos por ponto de função. E logo lá no topo, CMM nível 5 com 4.8 defeitos por ponto de função. Uma outra aplicação para PF pode ser para fins de estimativas de esforço. Ou seja, uma vez que eu medir a minha aplicação ou o meu projeto, eu consigo calcular o esforço de desenvolvimento em horas, desde que eu saiba a minha taxa de entrega, a minha razão entre horas por ponto de função. Essa taxa de entrega, ela, caso você não tenha, você pode usar uma taxa de entrega de mercado, né, inicialmente, e depois, com o tempo, você pode calibrar a sua taxa de entrega já com dados da sua própria organização. No fundo, seria, uma vez que você tem, se por acaso você tiver registrado a quantidade de horas gastas num determinado projeto, você teria que ter o trabalho de medir esse projeto para calcular aí essa taxa de entrega. Não só um projeto, mas uma série de projetos. A partir daí você consegue derivar esforço. É possível também você medir produtividade, uma razão entre pontos de função e homem-mês. Produtividade, aí, só para reforçar, é uma razão de bens ou serviços produzidos por unidade de trabalho e custo. Esse exemplo aqui, para estimativa de esforço, ele é bem simples, né? Existem outros um pouco mais elaborados, o próprio Keiper Jones tem um modelo um pouco mais elaborado que esse. Existem outras fontes, como, por exemplo, usando o modelo de estimativa do COCOMO 2, que é uma técnica de estimativa de projetos desenvolvida numa universidade do sul da Califórnia. Esse exemplo aí para estimativa de prazo é um exemplo, na verdade, ele é um exemplo real, foi extraído de um edital da Caixa Econômica, onde eles eles têm um acordo de nível de serviço, uma ANS de prazo, onde a quantidade de pontos de função é uma das variáveis da fórmula para se calcular o prazo de entrega dos projetos. Bom, vou falar um pouquinho agora de modelos de contratação de software. Vou falar de 3 abordagens. A primeira é mais conhecida aí, que é a abordagem homem-hora, também conhecida como body shopping,
ou Time and Material. Essa primeira abordagem, ela consiste na alocação de mão de obra. Você contrata um profissional de uma empresa, coloca ele dentro da sua organização e reza para ele trabalhar. Você não consegue, na verdade, medir o que esse profissional entrega por mês. Você não tem uma unidade de produto. Você sabe quanto se gasta, mas você não consegue medir a produtividade dele. Hoje em dia, inclusive no governo federal, esse tipo de contratação ela é vetada. Deve-se adotar outros modelos onde seja possível auditoria, seja possível já saber de antemão quanto vai se gastar em cada um dos projetos. Um segundo modelo é o modelo de preço global fixo. Nesse modelo, você já de antemão, você já sabe, você já tem um escopo definido e você já tem um preço definido de antemão. Esse modelo é bem interessante. O único problema dele é que o escopo, na grande maioria das vezes, ele muda com o tempo. Caso contrário, se eu tiver um escopo já muito bem maduro, eu posso usar esse modelo de preço global fixo sem nenhum problema. O modelo mais usado hoje em dia é o modelo de preço unitário, tendo pontos de função como unidade padrão. A grande vantagem desse modelo é que eu tenho um método padrão de medição funcional, eu tenho uma organização por trás que é responsável por manter esse padrão. Ele é um padrão simples, claro e objetivo. Eu consigo avaliar as minhas entregas numa perspectiva de negócio, ou seja, eu volto a ter o controle sobre o quanto os projetos vão custar. Evidentemente, o que vai ser entregue. Eu tenho aí um vocabulário independente da tecnologia. Eu tenho centenas de empresas e profissionais que usam esse padrão no Brasil e no mundo também. É um padrão que ele vem sofrendo, ele vem sendo atualizado, já está em uso há muitos anos e vem sendo atualizado constantemente. E também me permite auditar os meus projetos. Bom, de que forma? Eu consigo saber, anos depois, mesmo depois que as pessoas já não estejam mais lá na equipe, por exemplo, eu consigo medir aquele sistema e consigo saber, por exemplo, se aquele sistema deveria custar o quanto custou. A partir desse tamanho funcional, eu posso chegar nesse resultado. Esse modelo ele é o mais usado hoje no governo federal, já nos governos estaduais ele está sendo bem, os maiores governos aí já estão adotando, os tribunais, a grande maioria também já usa pontos de função aqui no Brasil. Bom, as empresas privadas aqui no Brasil também, grandes empresas, vêm usando pontos de função. Bom, eu também, ao relacionar o tamanho funcional da aplicação com outras grandezas de interesse, eu tenho a possibilidade de gerar indicadores para
melhorar o meu entendimento do processo. Quanto à produtividade, eu consigo calcular a minha capacidade, por exemplo, né? Eu sei lá que eu preciso calcular a capacidade, eu preciso de uma quantidade de pontos de função e uma quantidade de homem-mês, ou o custo de reais por ponto de função, por exemplo. Eu consigo melhorar meu entendimento com relação à qualidade ou até estabelecer um acordo de nível de serviço com o meu fornecedor, por exemplo, e determinar lá que eu aceito uma quantidade X de defeitos por ponto de função. A partir daquele número, eu vou aplicar uma penalidade lá para o meu fornecedor, por exemplo. Eu consigo controlar também a variação de escopo, né? O quanto o meu processo, o meu projeto, o escopo dele vai variando ao longo do tempo. Existem casos aí onde a variação de escopo é monitorada e projetos, por exemplo, com mais de 50% de variação de escopo são cancelados, né? Existe a necessidade aí de fazer um novo projeto, né? Não faz muito sentido isso do escopo variar tanto. Consigo também, usando pontos de função, calcular o baseline calcular não, encontrar o baseline dos sistemas da minha organização, ou até calcular o tamanho do meu backlog. Ou seja, eu vou somar aí a quantidade de pontos de função das minhas demandas. Hoje em dia, por exemplo, para a contratação de governo, as organizações elas devem ter isso muito bem claro, né? Qual o tamanho do backlog, elas devem se justificar com relação à quantidade de pontos de função que elas têm interesse de contratar num contrato desse de fábrica de software. Bom, então eu tenho uma série de aplicações aí para pontos de função, depende da minha grandeza de interesse. Bom, e por que medição funcional? Numa perspectiva operacional, ao nível de projeto, essa medição ela vai ser de interesse da equipe, por exemplo, para fins de precificação ou para acompanhamento e controle de projetos. Eu posso ter um projeto onde eu vou controlar as minhas releases, ou seja, a cada release dele eu vou ter uma quantidade X de pontos de função, ou cada sprint eu vou definir que um sprint ele tem no máximo uma quantidade X de pontos de função. Então eu posso usar a medição funcional com esse objetivo. Também no plano tático e estratégico, já a nível de organização, para interesse da média e alta administração, acompanhamento de programas ou de portfólios. Essa é uma outra abordagem. Bom, aqui tenho uma pequena lista de algumas organizações que usam pontos de função no Brasil. Uma mistura aí de organizações públicas e privadas. Vocês podem observar que são organizações bem grandes, todas elas, e já usam pontos de função há bastante tempo. Bom, para quem tiver interesse em saber mais sobre pontos de função, eu recomendo um curso, dois cursos, na verdade. O primeiro é Análise de Pontos de Função, Fundamentos e Benefícios de Implantação. Ele é um curso que fala sobre abordagem, a implantação da PF, institucionalização da PF dentro da organização. Ele vai se aprofundar um pouquinho mais
nesse assunto que eu falei. O curso de capacitação em análise de pontos de função, ele, o objetivo dele é ensinar a pessoa a medir. Então, você vai fazer esse curso e você vai aprender a medir pontos de função. Você vai sair de lá com o conhecimento necessário para medir qualquer aplicação. Outra recomendação é o livro de análise de pontos de função, escrito pelo Carlos Vasques e Guilherme Simões, que são consultores da FATO. O nome do livro é Análise de Pontos de Função, Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. Esse livro foi criado, depois do lançamento do livro, um grupo de discussão de leitores do livro, nos grupos do Yahoo. Ele é um grupo bastante movimentado, as pessoas postam dúvidas, dúvidas de medição, dúvidas de implantação da PF, dúvidas sobre análise de produtividade. Então, é um grupo que vale a pena aí participar, que ele é bastante movimentado. O FAQ, nosso site tem um FAQ, né, perguntas e respostas sobre análise de ponto de função, e você pode também ou fazer download do nosso cartão, do cartãozinho de referência, que é uma compilação aí dos principais conceitos da PF, ou pode requisitar no nosso site a versão impressa. Caso você tenha interesse de ter essa versão impressa, você pede lá que a gente manda para você. Bom, eu agradeço a atenção de todos aí, deixo à disposição os meus contatos, né, meu e-mail e meu Skype. A quem quiser mandar alguma pergunta, quiser saber mais, pode se direcionar ao nosso site ou entrar em contato comigo através de alguma dessas formas. Vamos abrir agora para perguntas. Deixa eu ver aqui como é que estamos de perguntas. O Guilherme, ele está online também e ele já respondeu algumas das perguntas aí pelo chat. Guilherme, você tem algum... Só um segundo que eu vou ver a pergunta. Só um instantinho, por favor. Bom, a Aline fez uma pergunta aqui relacionada à complexidade. Deixa eu só abrir aqui, só um instante. Bom, como eu falei, duas Alines aqui no chat.
Pessoal, eu sou o Guilherme, eu vou só tentar responder aqui perguntas, que eu estava respondendo algumas por chat, e o Augusto não vai conseguir aqui filtrar quais que já foram respondidas ou não. Está todo mundo me escutando? Só para... Então, beleza. Então, se eu não me perdi aqui, Weber perguntou se é tranquilo aplicar a PF metodologias ágeis. Eu tinha respondido no chat que sim. Se não ficaria moroso, a ideia, quando a gente vai medir, a medição de pontos de função é algo rápido. Então, trabalhar com pontos de função e gerar mais ou menos documentação. Desculpa, o microfone. Estava com o microfone errado aqui. Então, no contexto ágil, geralmente os requisitos são documentados com menos detalhes. Na hora de medir os pontos de função, a gente vai medir da mesma forma que os desenvolvedores identificam os requisitos. Se eles escrevem requisitos através de histórias de usuário, a gente vai medir esses requisitos através de histórias de usuário. Se as histórias de usuário não têm detalhes o suficiente para fazer a medição, a gente vai buscar essa informação onde ela esteja disponível. Muitas vezes vai ser com o usuário, o gestor, né, que participa junto do projeto. Então, da mesma forma que os desenvolvedores conhecem os requisitos, a gente vai pegar esses requisitos para fazer a medição. A ideia não é gerar nenhuma documentação adicional. Tem outra pergunta. O Paulo fala... Não. Wilson queria saber quais os 3 fatores que mais influenciam para determinar a quantidade de pontos de função. Nem sei se dá para dizer 3, Wilson. O que a gente pode falar é quanto mais requisitos um projeto tem, maior o tamanho dele. Né? Quanto mais requisitos funcionais, que são, na verdade, os requisitos mais volumosos de um projeto de software. Então, basicamente, o que influencia na quantidade de requisitos vai influenciar na quantidade de pontos de função. O Rodrigo faz uma pergunta se não tem valores pré-determinados. Valores de quê? Acho que de produtividade. A PF é uma metodologia de contagem padrão com base em requisitos. Correto. Temos um processo de definição de requisitos. A PF fábrica de software seria mais ou menos assim. Bom, ver se eu consegui entender, Rodrigo. Quando a gente usa pontos de função, por exemplo, para benchmark, que era uma das coisas que o Augusto estava apresentando, eu vou usar a comparação de números externos, né, com números que eu obtenho internamente na minha organização. Então, dependendo com quem eu vou me comparar, existem alguma expectativa de valores possíveis para a produtividade. Mas não posso dizer que dá para fazer existem um valor padrão de mercado, porque as referências com as quais a gente se compara para fins de benchmark são bem diferentes. Então, uma organização pública tem um referencial diferente de uma organização privada. A gente teria que especializar melhor esse contexto para falar de valores padrão. Por exemplo, preço do ponto de função é algo que também varia bastante. Mas se a gente for olhar, por exemplo, contratos de fábrica de software, do governo federal, mais especificamente dos ministérios, né, a gente começa a perceber um padrão em termos de metodologia a ser seguida, qualidade, né, acordos de nível de serviço, e isso acaba levando
a uma faixa de valores. Então, falar assim, um preço de construção de R$ 2.000 para contratos de fábrica de software é um pouco fora da realidade, é caro. Falar um preço de construção de R$ 200 também é fora da realidade, é muito barato. Então, se a gente observar alguns editais aí do governo, a gente vai acabar percebendo alguns padrões, que é, por exemplo, que os tribunais de contas eles usam como referência, né? Observa aí um órgão fazendo um contrato de construção com um valor que está fora de uma média que eles pesquisam, eles vão chamar para conversar. Não sei se eu consegui responder tudo aí, Rodrigo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Paulo comenta, achei interessante a medida de erros do sistema para school e método interativo serem parecidos. Não, é só um comentário. Aline, sobre a complexidade, quando se trata de aplicações que fogem do padrão web, por exemplo. A gente colocou no exemplo, Aline, um caso bem trivial, que foi um sisteminha, por um acaso foi um sisteminha web, né, mas uma tela de cadastro. Agora, o processo de medição ele tem um padrão que se aplica a qualquer tipo de software. Pode ser um software básico, um middleware, um data warehouse, um compilador, um sistema operacional. As regras são aplicadas da mesma forma, só que são softwares que às vezes os requisitos são definidos um pouco de maneira diferente. Então, quem está acostumado a medir projetos dos sistemas web, depois que aprende a medir sistemas assim, vai encontrar qualquer sistema web e vai medir com tranquilidade. Mudou o tipo de sistema, aí às vezes a pessoa precisa parar um pouquinho só para ver como encaixar as regras nesse novo contexto, mas as regras são as mesmas. Né? É igual você tem o seu carro, está acostumado a dirigir, e pega o carro de algum amigo emprestado para dirigir. As regras de direção são as mesmas, você precisa só se situar, né? Aonde que está o câmbio, onde que estão os comandos aqui do carro para eu dirigir. Aí depois que se situou, dirige sem dificuldade. O Paulo cita onde posso encontrar os modelos de medida auditável. O que a gente quis falar, Paulo, é que qualquer contrato que é medido por pontos de função, ele é auditável. Ou seja, depois que o contrato, né, que alguém fez algum pagamento no contrato, uma auditoria externa pode aferir se o que foi entregue corresponde ao que foi pago. É mais ou menos uma empreiteira. A empreiteira está cobrando do governo 10 quilômetros de estrada asfaltada. E alguém pagou, alguém autorizou esse pagamento. Depois um auditor vai lá verificar se a estrada tem 10 quilômetros. Ele vai lá com um instrumento de medição. Agora, se a empreiteira fosse paga por hora, né, seria impossível ao auditor aferir quantas horas de fato a empreiteira trabalhou. Não dá para aferir. Então, isso que a gente quis dizer. Só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui uma notícia que saiu no Correio Brasiliense. É uma notícia de 2011 essa notícia, mas só para vocês mostrarem, só para mostrar que exemplificar o que eu estou falando. O governo do Distrito Federal teve aí um escândalo que foi a Operação Caixa de Pandora, que foi o mensalão dos democratas, e esse esquema foi alimentado por contratos de TI. Alguns desses contratos tinham já a unidade medida por ponto de função. E aí o que aconteceu? Depois de todo aquele escândalo, a Secretaria de Transparência e Controle, o GDF, já do novo governo, foi auditar todos os contratos e buscar se tudo que foi pago foi efetivamente entregue. Então, a auditoria constatou que dos pontos de função pagos, eles só encontraram 20% do que foi efetivamente pago. Ou seja, todo o resto foi desviado.
Se o contrato fosse por homem-hora, seria impossível fazer essa auditoria. Ninguém vai descobrir se as horas pagas foram efetivamente trabalhadas. Entendeu? O Carlos comenta que esses projetos são contratados pensando em APF, mas na hora do pagamento encontra-se o padrão HH. Muitas empresas ainda não mudaram essa forma de esse modelo de contratação. O modelo HH é muito mais cômodo, né, para o fornecedor, e para quem administra o contrato também é fácil, só que é um modelo que gera algumas dificuldades do ponto de vista da produtividade do serviço. Né? A gente talvez seja uma ideia legal a gente fazer uma apresentação aí só sobre essa questão da contratos, né, por pontos de função. Vou anotar essa ideia aí para a gente programar um próximo. E Fábio pergunta como a PF trata as divergências entre valores do real e estimado. O que vai acontecer, Fábio? Se você está falando dos valores de pontos de função, vamos falar de um contrato, né, por pontos de função. O tamanho estimado ele é usado para fins de orçamentação, para fins de planejamento. Né? E quem contrata por pontos de função paga somente pelo valor real. Então pode acontecer de algum cliente, né, estimou um projeto em 1.000 pontos de função, faz um pagamento intermediário para o fornecedor e no final descobre que o projeto teve 800 pontos de função ou teve 1.200 pontos de função. Né? Isso pode acontecer por causa da mudança de requisitos. Ao final do projeto, a medição é ajustada para conciliar qualquer pagamento antecipado que tenha sido feito. Então, posso estimar e qualquer variação depois ser resolvida ao final do projeto. O Rafael pergunta quais documentos necessários para fazer uma contagem do tipo aplicação. Contagem de aplicação significa contar um software pronto, né? E o que a gente precisa de documentação desse software? Qualquer documentação que fale das funcionalidades desse software. Pode ser um manual de usuário, pode ser especificação de requisitos. E muitas vezes não existe para sistema legado, né, documentação. Então, o que se faz quando tem que medir um sistema pronto é entrevistar os usuários. A gente vai fazer um trabalho de engenharia reversa de requisitos. Éder pergunta a dica para a empresa que quer começar a usar PF em seus projetos, que antes só usava a contratação por homem-hora. Éder, a grande dificuldade é o seguinte: quem trabalha por homem-hora tem que passar a pensar agora na ótica de projetos. Então, a dificuldade maior de mudança não é a APF, é mudar o conceito para pensar num esquema de projetos. Porque quando a gente vai trabalhar com função, a gente está medindo projetos que vão ser feitos. Né? Então, isso exige um planejamento e uma organização da empresa maior. Então, a grande dificuldade não é a APF em si, é que quem está acostumado no modelo de homem-hora geralmente não tem uma boa maturidade de planejamento. Então, é isso que gera, talvez, a maior dificuldade. Né? Bom, pessoal, aqui a gente já extrapolou a hora. Então, se vocês tiverem outras dúvidas, outras perguntas, podem mandar para os contatos aí do Augusto, que ficou aí na apresentação. A gente vai, ou quem quiser também pode me contactar aqui pelo e-mail, vou deixar o meu e-mail aqui. A gente vai mandar um e-mail para todo mundo. Então, falando da gravação que a gente
vai tentar publicar amanhã e também o PDF. E qualquer dúvida também vocês podem mandar para a gente. E a gente vai mandar um formulário de avaliação do evento para vocês criticarem, darem sugestões e ajudarem a gente a melhorar esses eventos e planejar os próximos também. Ok? Muito obrigado aí a todos. Tenham uma boa noite e bom descanso para todo mundo.